Olá pessoal, nós estamos aqui com o Dr. Iberville Neto, né, da HN Agro, e nós aproveitamos aqui para bater um papo aqui sobre, obviamente, pecuária de corte. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix. Iberville, a gente tem assistido esse ano aí um crescimento, né, e alguns recordes sendo batidos na questão da exportação de carne bovina. Qual que é o cenário hoje do Brasil como grande exportador de carne bovina? Bom, professor, primeiro, bom dia, né? Bom dia a todos. O Brasil, ele vem quebrando recorde atrás de recorde. Quando a gente pega os primeiros 4 meses, o exportado esse ano foi o maior volume da história. O exportado agora em abril foi o maior volume para um abril. E agora em abril também o recorde para os Estados Unidos foi quebrado. Então a gente está falando aqui de bons volumes e expectativas positivas para o ano. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta um aumento para esse ano e o ano passado nós tivemos recorde. Então ele espera mais um recorde para as nossas exportações. Iberville, então a gente tem a questão da exportação. O Brasil sempre, o mercado interno, e ainda é o grande volume do que se produz é para o mercado externo, mas cada vez mais a exportação assumindo, né, valores significativos. Dentro desse cenário de aumento de exportação e o mercado interno talvez esteja estabilizado aí o consumo, né? Mas o que a gente pode esperar em termos de preço da arroba para os próximos meses? Bom, agora a gente está naquele período de final de safra, aquele período meio difícil, meio ingrato ali, porque tem uma oferta adicional que acaba saindo e tipicamente a gente tem alguma pressão, mas a nossa expectativa para o ano é positiva. A gente acredita que 2025 já vai ser um ano de início de redução de oferta e com exportações indo bem, isso deve deixar menos carne no mercado doméstico. Então a gente deve ter espaço para que a arroba evolua um pouco. Quando a gente pega números do USDA, a projeção é que as exportações em 2025 representem 32% da nossa produção. Isso era 20%, 25% há alguns anos. Então as exportações realmente têm evoluído, têm avançado no total produzido. Mas esse ano a nossa expectativa é que a produção dê uma trégua. Com exportação indo bem, sobra menos carne e a gente consegue colocar mais preço nessa carne. É a nossa expectativa. Mesmo com um cenário econômico de cautela que deve piorar um pouco. Iberville, uma coisa que o pessoal tem sempre me questionado, me pergunta, eu não dou resposta nenhuma porque eu realmente não entendo nada disso. Hoje essas questões essas guerras tarifárias aí colocadas aí pelo governo dos Estados Unidos, isso tem alguma influência positiva ou negativa para a pecuária de corte brasileira? Professor, os Estados Unidos eles estão comprando muita carne nossa justamente porque eles estão muito pouco competitivos. Eles estão com uma arroba ali próxima de $110. Então a nossa arroba, mesmo fora da cota, já com as taxas que incidem no extra cota, né, que é a cota que inclusive que a gente bateu no dia 17 de janeiro, mesmo assim a nossa carne é muito competitiva para eles comprarem. Então a competição que eles exercem no cenário da China, por exemplo, que seria vamos dizer, quem eles mais estão taxando e estão sendo taxados, ela é muito pequena. Números arredondados aqui, eles participam em torno de 5% do mercado das importações chinesas de carne bovina. Então nós não acreditamos que lá, especificamente, o efeito seja grande para a carne bovina. Claro, quando a gente pensa em soja, o cenário é mais positivo por conta dessa guerra comercial, mas em linhas gerais, o que a gente tem como visão desse cenário de guerra comercial? É algo que, se continuar mais acirrado, que nós também não acreditamos, nós acreditamos que vai haver um arrefecimento, mas se continuar mais acirrado, isso deve penalizar o crescimento de diversos players globais, aí, de diversos países, e penalizar o crescimento global como um todo. Isso afeta negativamente o consumo, só que dentro do tabuleiro o Brasil está muito bem posicionado, então a gente deve ter talvez um arrefecimento econômico global, se continuar mais forte esse cenário tarifário, mas dentro desse cenário um pouco mais calmo de consumo global, o Brasil está muito bem posicionado. Então, no frigir dos ovos, eu acredito que é mais positivo do que negativo, apesar de a gente não poder achar muito bom uma guerra comercial. Iberville, a gente tem assistido também, falando em recorde atrás de recorde de abate de fêmeas, tá? Esses recordes, eles podem ter algum impacto na oferta futura ou simplesmente esses recordes são em função de uma retenção
em excesso lá atrás? O que esse abate de fêmeas aí que tem batido recordes nos últimos tempos pode influenciar no futuro aí do mercado da carne bovina? A gente acredita que esse abate de fêmeas já esteja meio na hora extra, então na nossa visão ele já está para começar a diminuir a qualquer momento nesse futuro próximo, ao longo de 2025, nós ainda acreditamos em uma diminuição. E aqui eu estou falando sempre de diminuição na comparação anual, uma diminuição considerando a sazonalidade, porque normalmente o abate de fêmeas já é menor no segundo semestre, né? Então, cair o abate de fêmeas no segundo semestre já é algo esperado, mas nas comparações anuais nós temos a expectativa de que essa chave vai virar em algum momento. Só que na comparação do primeiro quadrimestre desse ano com o mesmo período do ano passado, a gente ainda tem um aumento aí de 6, 7%, considerando dados preliminares do CIF, no abate, considerando o mesmo período do ano passado. Para machos, uma queda já de 6,5%. Então isso deu uma turbinada na participação de fêmeas, porque o abate de fêmeas, além dele aumentar, o abate de machos diminuiu de maneira importante. E, paralelamente, nós também temos o maior uso a maior procura por novilhas para programas de qualidade de carne. O próprio mercado chinês aceita as novilhas, porque são animais jovens e as novilhas obviamente se enquadram nisso. Então, existe uma tendência de mais novilhas estruturalmente participarem dos abates, mas a nossa expectativa é que isso não mude a existência do ciclo e nós acreditamos em um início de retenção de fêmeas no futuro não muito distante. Iberville, sempre bom falar com você, sempre muito claro nas suas explicações. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui a Araguaína. Você já esteve aqui com a gente lá, né, em outro evento. Muitíssimo obrigado e um bom evento aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelo espaço e contem com a gente sempre. Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas e Integral Mix.